Olá, gente, olá, paz seja convosco, amém. Deus abençoe cada um grandiosamente. Eu quero falar desse tema qual foi citado no grupo ontem, né? Que é acerca dos dinossauros. Qual a ideia de cada um acerca disso, do surgimento, como surgiu, de onde veio, para onde foi, né? E para ser objetivo, esse vídeo vai ser curto e objetivo. Não quero falar muito para que não fiquem muitas e complicações para o entendimento. Então, quero ser objetivo. Então, desde já, um abraço. Deus continue abençoando a cada um. Vamos lá. Eu não sei se alguém já assistiu ou vai assistir ou já viu alguém falar acerca da novela do Gênesis, que ali, no começo ali da novela do Gênesis, acontece que aqueles dinossauros ali foi destruído por um cataclismo, seja espiritual, quando Lúcifer cai sobre a Terra e aí destrói. Ali houve um acidente geológico e de uma certa forma ali atingiu toda a Terra e os dinossauros vieram a morrer. A ideia que cada um tem, isso surge-se sobre a questão de uma teoria. Que teoria é essa? Teoria da brecha, que depois podemos até falar o que é teoria da brecha. Teoria da brecha, a qual se usou ali nessa novela, e muitos seguem também esse mesmo entendimento da teoria da brecha. Mas vamos lá para não demorar. Vamos lá. Em meados do século XVIII, aonde ali muitos tinham aquele interesse por tantas outras coisas, mas não se interessavam em descobrir, porque naquela época não tinha um avanço como nos dias de hoje, como no século XVIII para cá. Antes do século XVIII, muitas pessoas encontravam ossadas petrificadas, mas não tinha interesse nenhum de procurar saber de que ossada era aquela, de onde destinava, o que era. Não tinha esse interesse. A partir do século XVIII, na Idade Média, do século XVIII, alguns grupos de cientistas eles começaram a pesquisar e a estudar esses fósseis que se achavam que é fóssil. É um osso que está ali tanto tempo, décadas, mais de décadas, e acaba sendo petrificado. E o que é que acontece? Esses grupos de cientistas começaram a se interessar em descobrir e começaram a achar ossadas, ossos petrificados de tanto de animais pequenos como animais muito grandes. Por exemplo, dos animais pequenos que se achavam naquela época, que se acharam, era um certo tipo de barata bem pequenininha que se chamava trilobitas. Então acharam-se essa baratinha e começaram a pesquisar mais, pesquisar mais, pesquisar mais. Começaram a achar ossos eram tão grandes que ultrapassavam o tamanho de um elefante, de um rinoceronte ou algo assim. Então veio aqueles questionamentos. Por exemplo, no século XVIII surgiu-se então a geologia moderna. A geologia moderna que estudava ali essas questões, digamos assim, das plantas, do meio ambiente, ou seja, toda a história física da Terra surgiu ali do século XVIII para cá. Já havia-se alguns tipos de conhecimento, mas não avançado como no século XVIII, para deixar mais claro. Um exemplo daquele século XVIII era um cientista chamado Lyons, que ele estudava as plantas. Aí surgiu a paleontologia no século XVIII, entendeu? E isso foi ficando mais forte, se intensificando. Por exemplo, os ossos que se achavam na Idade Média, muitos acreditavam que na mitologia grega, que aqueles ossos eram ossos de dragões. Aí nós vemos os chineses que eles têm até hoje aquela representação de uma serpente gigante que tinha asas. Então até os chineses na época da época medieval eles achavam que ali eram dragões, ossos de dragões que se achavam naquela época, né?
Então, o que é que acontece? Com esse interesse, esse impasse, né, de saber de onde veio, para onde foi, a pergunta que eu fiz foi essa: os dinossauros existiram? Sim, realmente. Deus, ele cria todas as coisas, animais grandes e pequenos. Aqui mesmo em Gênesis, o capítulo de número 1, versículo 24 e 25, você pode ler depois a criação que foi surgindo. Deus deu ordem e foi surgindo as criações. Mas não com esse nome. Esse nome aí só veio só surgir a partir de se eu não me engano, foi 1840, 1841, quando nós passamos a estudar um pouquinho da história, 1841, porque os estudiosos cientistas da época, com a junção de todo o entendimento que eles tinham, eles trouxeram o primeiro nome para um desses animais gigantes, que era o iguanodonte. Então, em 1841, um cientista chamado Richard Owen, no caso, ele resolveu dar um nome só para toda essa espécie, a qual nós hoje chamamos de dinossauro. Como foi dado esse nome? Se biblicamente não tem ali dinossauro. Antigamente tinha-se muito esse costume de criar um nome juntando o grego com o latim. Então, ele fez essa junção do grego e do latim. Denios, que no caso Denios significa monstro, aterrorizador, assustador, e Sauros, que significa um lagarto gigante. Então, deu esse nome Denios Saurus, que significa lagarto aterrorizador, porque era tão grande as ossadas que se achavam, tinham como eram petrificados, tinham mais ou menos a semelhança como se fosse um lagarto aterrorizador. Aí você vê, quando você assiste ali alguns filmes que foram fictícios, que criaram com base nessas questões de um lagarto gigante, né? O monstro do Lago Ness, essas questões aí, veio tudo com esse entendimento. Então, o que é que acontece? Foi dado a partir do ano de 1848 esse nome Deniossauro, que significa lagarto aterrorizador. O que é que acontece com isso? Se a Bíblia, irmão Cal, o que é que fala acerca disso? A Bíblia não explica diretamente acerca de dinossauros, mas de animais gigantes. E uma das questões é, sim, mas se eles surgiram, as evidências estão aí. Quais são as evidências? As ossadas estão aí, mostra, né? Contra fatos não existe argumentos, estão aí. Mas a pergunta é por que não entraram ali na arca? Aí vamos lá, a questão, o problema é esse. Por que não se surgiu até os dias de hoje? Tem um filósofo, ele é religioso, o nome dele é Alvin Platger, que ele diz assim, acerca da criação, que não só eu, você como homens, diante de Deus possamos cometer erros e pecados. Aí ele diz assim, até os próprios animais também. Mas animais cometer erros e pecados, eu estou falando que é uma frase dele, eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso. Porque, vamos lá, digamos que se hoje pega-se dois cachorros de raças diferentes e tira, por exemplo, muda a natureza de um pitbull, segundo a genética, muda a genética, eles se tornam um animal feroz, bravo, mortal. Se o ser humano tem a capacidade de fazer isso, imagine Satanás fazendo isso com esses animais na época. Isso é uma das questões. Isso é algo que ele, como filósofo, mesmo sendo religioso, ele fala e ele foi respeitado até pelos ateus. Na concepção, vamos lá. Digamos que Noé colocasse pelo menos uma boa parte desses, porque a arca dava, pelo tamanho dava. Poderia ser levado em ovos ou filhotes. E digamos que ele levasse.
como já tinha acabado com toda a alimentação da terra, na arca não suportaria nenhum tempo para poder alimentar esses animais que se alimentavam com mais de toneladas, porque eles eram paquidermes. E se a natureza deles se tornaram, naquela época, uma natureza feroz, devorador? A partir do momento que tivesse na arca, devoraria tanto Noé e os outros animais. E isso são idealizações, ideias, isso são o que as pessoas expressam. Eu não estou dizendo que a Bíblia está falando isso. Mas existem inúmeras outras situações. Por exemplo, a teoria da brecha diz que veio, Satanás cai do céu, destrói a terra, e ali já existiam os dinossauros e eles morreram. Outra questão é quando fala sobre os cometas que asteroides que vieram, bateu na terra e aí gerou-se aquela questão da era glacial, que na verdade eles não morreram pela questão do impacto do asteroides na Terra, mas na verdade pela consequência da Terra ser atingido, porque a Terra sendo atingido, ali houve dizimação de toda a alimentação que havia, né, na Terra, houve a era glacial, houve ali a mudança climática na época, então eles não se adaptaram a essa questão climática e acabaram morrendo. E isso são idealizações. No demais, o que é que temos de falar sobre isso? Que Deus ele cria todas as coisas, criou todas as coisas. Contra fatos não há argumentos, as ossadas estão aí. E outras questões é que devemos entender que para tudo de Deus há um propósito. Toda a criação, tudo aquilo que foi criado por Deus há um propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quem vai lá e assiste essa novela, assiste os filmes, sabe que ali eles se basearam em algo que são de estudos mesmo geológicos, estudo paleontologia, e isso prova a existência deles, amém? Mas, biblicamente aqui, as pessoas trabalham em cima da teoria da brecha. Possa ser que houve ali esse impacto mesmo e destruiu todos ali. Uma coisa é que Deus aprove, Deus não permitir a continuação dessa existência, porque Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Depois vamos tratar sobre a questão dessa teoria da brecha, onde muitos ali falam da questão da queda de Satanás, e ali houve aquele intervalo de Gênesis capítulo 1 para Gênesis capítulo 2, onde tudo estava sem forma e vazio. Depois Deus é como se a terra já existisse, e a queda de Satanás destrói, e Deus vem e faz tudo novo. Essa é chamada de teoria da brecha. Mas no demais, biblicamente você não vai achar que assim, criou Deus os dinossauros. É tanto que essa palavra não existia. A palavra veio surgir a partir de 1841, a partir de Richard Allen, que ele deu esse nome para toda essa espécie de animal aterrorizador, lagarto aterrorizador. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.